século XXI, com internet, televisão, revista, rádio, jornal, e elas engravidam ainda adolescentes. Pois é, informação. Se o assunto de alguma forma te interessa, essa é a nossa proposta para você. Nós estamos no segundo bloco desse programa ouvindo o depoimento de duas pessoas e de uma especialista reconhecida internacionalmente pelo trabalho voluntário que desenvolve há 25 anos com adolescentes grávidas. Então fique com a gente. Porque às vezes a gente fala assim, falta informação deles. Como é que pode faltar informação deles com tudo isso aí? Mas falta informação também da gente, que se acha tão informado e que não está entendendo o que realmente acontece na vida real, né? Na vida das pessoas, né? Na vida lá de mentirinha, de novela, nem de nada. Então, a minha pergunta é também para a Renata. A Renata engravidou pela primeira vez aos 14 anos. Isso. Você disse que faltava informação. Como é que você vê isso? Porque também a gente está falando aqui, Doris, da cabeça de uma menina de 14 anos. Sim. Quer dizer, uma menina de 14 anos, a gente não imagina assim, ávida por... Infelizmente, na nossa cultura, né, na nossa sociedade, ávida por leitura de jornais, leitura de revistas, né, essas coisas. Para você, essa tua falta de informação a respeito do assunto ocorreu por quê, Renata? Pelo fato da minha mãe, tipo assim, nunca chegar para conversar, família, tipo assim, deixar muito os filhos largados e se ligar mais nas coisas, trabalho. Ela queria adiantar a vida dela, porque a minha mãe voltou a estudar depois que a gente já estava grande. Então, ela quase não ficava com a gente. A gente ficava mais sozinha do que com a mãe. Via a mãe de manhã e depois só via a mãe depois que chegava, 10, 11 horas da noite. Então, não tinha nem como conversar, como ter aquele diálogo. E para ela, eu acho que também não era normal falar com a gente sobre a vida sexual, né? Ela nunca falou. Tanto é que eu tenho mais uma irmã também que engravidou cedo. Ela engravidou primeiro do que eu. Ela também engravidou com 14, mas aí ela foi morar com o pai da bebê. E de lá pra cá, não tem mãe. É como se não existisse. Porque não procura, não... Quando procura é só pra saber por altos. Mas pra ter responsabilidade, nenhuma. Quando ela soube, qual foi a reação dela? A mesma de sempre. Da minha irmã, como teve da minha irmã, que a reação dela é aquela reação. Nossa, que legal, você é avó, mas nunca tá presente. Não te apoiou? Não. E como é que foi? Por exemplo, você ficou grávida a primeira vez aos 14 anos, você tá grávida agora aos 20 anos. Tem uma diferença para você? Tem, porque agora eu já sei, eu já tenho mais ou menos uma noção de como é, do que a gente passa ou não. Quer dizer, é uma coisa que mexe muito com você, né, Renata? Eu tô vendo assim, que te emociona muito. É uma dor muito grande. Essa questão que você começou a se emocionar quando você falou da sua mãe, né? Você mãe, como é que é a Renata mãe? Eu quero fazer pelos meus filhos tudo que a minha mãe não faz pela gente. Eu entendo o lado dela, mas ao mesmo tempo não. Sei que é difícil. Imagino, na verdade eu não sei. Agora minha mãe mudou totalmente. Agora minha mãe está sendo super presente na minha vida, está me ajudando muito. Como eu disse, as coisas estão vindo assim, a pessoa que eu esperava não está fazendo o seu papel, mas quem eu menos esperava está fazendo mais do que o seu papel. É que, na verdade, Doris, eu acho que isso a gente está falando, o tempo todo aqui a gente está falando de vida, né? Então, tem pessoas que mudam em algumas situações, né? Tanto aí do lado do pai do seu filho, quanto do lado da sua mãe, né? Que você teve uma boa surpresa com a sua mãe. E pessoas que não mudam, né? Que passam por uma coisa, tem alguma mudança, mas que a gente, de repente, não consegue enxergar. Renata, você acha que, assim, a mãe que você foi aos 14, 15 anos de idade, para o seu primeiro filho, mudou muita coisa? Você vai ser uma mãe diferente aos 20 anos de idade? Você acha que eu quero, onde eu quero chegar? Como é que é uma adolescente, porque agora você já é uma jovem, né? Como é que é uma adolescente tendo filho e como é que é uma jovem se preparando para ter um filho? É diferente, porque agora eu tenho, tipo, uma segurança, entendeu? Eu sou mais segura de
sei lá, porque às vezes é muito complicado, porque o pessoal de dentro, vamos botar, eu digo o pessoal da família, não apoia, mas a gente recebe muito apoio de fora, de pessoas que não são da família, entendeu? Então é uma coisa que antes eu tinha medo, ficava pensando, ah, meu Deus, como é que vai ser? Agora não, agora eu sei que vai ser difícil, mas vai passar, entendeu? Nada esse como pensamento. também a experiência, além da sua maturidade, que claro que a maturidade de uma adolescente de A gente 14, 15 amadurece. anos não é a mesma de 20. Mesmo que você não tivesse engravidado, já não seria a mesma. Não é. Né? Agora eu penso diferente. Antigamente eu pensava, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu sei que a gente tendo força de vontade, a gente consegue tudo que a gente quer. E você planejou, por exemplo, você teve o primeiro filho, você não tinha informação nenhuma, e daí depois você teve o segundo e agora você está grávida do terceiro. O segundo e o terceiro foram planejados, ou seja, você queria, ou essa falta de informação, ela continuou? Olha, o primeiro, não. O primeiro veio sem planejamento. O segundo, eu já estava tomando remédio, mas ainda não tinha uma noção de como é que era tomar um remédio direitinho, entendeu? Já esse terceiro foi uma coisa mais complicada, que foi num momento que eu quis e depois já não queria mais. Aí quando eu queria, eu não tinha engravidado. E depois quando eu não queria mais, engravidei. Mas você não queria, mas você também não fez nada para evitar. Eu Você parei falou, de tomar o remédio, depois comecei a tomar, aí eu descobri que eu estava grávida. Ah, entendi. Foi E uma eu coisa muito perto da outra. E eu pensava muito em tirar também, porque eu sabia que ia ser... Eu ia passar tudo de novo, ia ser muito difícil. Nos outros dois eu não tive apoio, esse ia ser mais um que eu não iria ter, como agora eu tenho o apoio do meu pai, da minha irmã e a Doris também, que ajuda muito a gente, sabe? Toda terça-feira a gente vai, a gente conversa, entendeu? Ela, sei lá, as dúvidas que a gente tem, a gente pergunta a ela, entendeu? E assim vai, assim a gente vai vivendo, não tem mais como... Vocês, pelo que eu entendi, vocês duas não passaram por um aconselhamento familiar no sentido de a pessoa, a mãe, o pai, o responsável, saber que vocês estavam grávidas e pedir para vocês fazerem aborto. Ou o pai da criança, não houve esse pedido para nenhuma das duas? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A minha mãe sempre falou assim, por conta que eu tenho um irmão deficiente, ela falou assim, Laila, se eu souber, e se você descobrir hoje que seu filho veio com alguma deficiência, alguma anomalia, o que você faz? Eu falo, o que eu vou fazer? Vai continuar sendo meu filho, independente de tudo. Vou criar, vou cuidar com o mesmo carinho. Aí ela, tá, porque se tu tirasse, tu ia ver o que eu ia fazer, que não sei o quê. Muito pelo contrário, as pessoas, quando a criança nasce com alguma deficiência, alguma coisa assim, talvez seja até Deus cuidando, porque é um anjo, né? Seja até Deus cuidando dessa criança por você, porque a criança pode crescer, pode ser de má índole. Ela fala, então pode ser até Deus evitando alguma coisa nas nossas vidas, então nunca tire, não recuse um filho. Vocês acham que as meninas hoje, as que vocês conhecem, enfim, estão iniciando a vida sexual com quantos anos? Muito cedo. Muito cedo. Mais ou menos? Gente, A faixa de 11 anos já tem menina como tem que- de 11, como tem mais nova, até 10. Até 10 anos. 10 anos de idade. Quer dizer, a gente nem precisa dizer que isso é falta de informação e de cuidado das famílias também, né, Doris? Porque são menores de idade. Né? Mas eu acho que não seja família, seja o querer delas mesmo. Mas 10 anos de idade, Laila? Mas as coisas Imagina. estão mostrando muito pra gente. O mundo tá, assim, esbanjando coisas que antes... Sexualidade, que você quer dizer. Na TV a gente Sexualidade vê... é flor da pele. Tá muito exposto. É erotização das crianças, né? muito exposto. A gente vê, Eu a já gente vê. acho que eu tenho minha irmã, tem 18 anos. A forma que meu pai criou ela. Pra mim, meu pai criou minha irmã muito bem. E se eu tivesse morado com ele, eu também iria ter uma ótima criação. Porque minha irmã tem 18 anos, já se formou, terminou os estudos e é virgem. E não pensa em se perder ou outras coisas. Não vou falar pra você que ela não conhece o mundo, porque agora ela conhece.
Claro, até porque Ela tem que conhece, conhecer, ela uma sabe. 18 anos. Como mais uma e outra. Ela não teve mãe também, porque a minha mãe largou ela com meu pai e ela tinha 3 anos. Então, ela não teve mãe pra estar do lado dela pra dizer: eu tô aconselhando minha filha pra minha filha não fazer isso, não fazer aquilo. Não, ela não teve mãe, foi só meu pai. E homem, como a gente sabe, geralmente não tem esse assunto com filha mulher, né? De falar. Mas então o que você considera que foi uma. Porque você falou, se eu tivesse ficado com meu pai, talvez isso não tivesse acontecido. E Isso. agora você está falando que ele não deve ter tido esse papo com ela. O que você acha que aconteceu então que foi A forma diferente? dele educar ela. Foi uma forma. Eu vou falar pra você que foi muito rígido. Mas foi uma ótima educação, porque ela não pensa como eu penso. O pensamento dela é completamente diferente. Ela tem 18 anos. Eu acho o seguinte, eu não sei se a Doris vai concordar comigo. Essa questão de rígido ou não rígido, isso aí é assunto para outro programa, né? Que a gente até gravou aqui, disciplina positiva, né? Que é aquela disciplina de mais diálogo e não como a tradicional, de tanta rigidez. Mas o rígido ou disciplina positiva, enfim, mas quando se fala na presença de alguém, né? Se alguém é rígido, né? Cobra e tal, a pessoa está de alguma forma presente. Isso aí. Eu acho que foi isso que faltou, que você está dizendo que faltou na tua educação, que você fala sempre que você quase não via sua mãe e etc e tal. Então, quer dizer, a presença ali é muito importante. Porque, tudo bem, existe uma erotização por parte de todos os produtos que a gente tem acesso, existe. Só que esses produtos, eles não estão destacados da sociedade, nem a sociedade. Então, quer dizer, é um reflexo, né? Sim. Esses produtos refletem o que existe na sociedade, a sociedade acaba também desenvolvendo algumas coisas que vêm nesses produtos. Quer dizer, acho que é um comportamento da sociedade. E agora, para encerrar, a gente está no finalzinho do programa. Eu queria que vocês me dissessem, e projeto de vocês? O que vocês pensam para o futuro de vocês e, consequentemente, para o futuro do filho de vocês? Eu penso em fazer o melhor para ela, né? Para minha filha, para os meus filhos. E a gente vai seguindo em frente, né? Estudo, trabalho, Renata. Estudo, trabalho, penso em trabalhar. Penso em voltar a estudar, porque eu parei. E seguir, né? Fazer o melhor para ela. O melhor que eu não tive, dá para ela. Parabéns. E você, Laila? Eu penso em terminar os estudos, que eu ainda estudo. Penso em terminar, arrumar um trabalho para poder dar tudo, do bom e do melhor para o meu filho ou para minha filha. E seguir em frente, porque na realidade, quando eu vi que eu estava grávida, eu fiquei com medo da minha vida parar. Mas minha mãe virou para mim e falou: Laila, é um filho, não vai parar. Muito pelo contrário, vai te dar força de vontade para você querer crescer, conseguir. E realmente, eu quero conseguir as coisas para dar tudo assim para o meu filho. Muito bonito, Laila. Agora eu queria perguntar para vocês o seguinte, a gente está encerrando o mesmo programa, eu vou pedir uma coisa bem curtinha, mas eu queria que vocês pensassem qual o recado que é interessante dar para os pais que estão assistindo a gente e para algum adolescente que também esteja assistindo a gente. Qual o recado que vocês deixariam no final desse programa? O meu seria para os pais não abandonar de forma alguma. Se fazerem presente. Com certeza. Sempre presente, na vida procurar sempre saber, da né? jovem. Independente. Não ficar presente, assim, não somente em bens materiais, mas estar presente em tudo. Tudo que puder ajudar. Poder conversar. Exatamente. Tá sempre perguntando, né? Porque às vezes a gente tem medo de falar. É adolescente, né, gente? Tem medo de falar. Mas procurar sempre estar presente para poder saber, né, o que acontece ou não. E não deixar também os adolescentes largados, né? Porque senão a criança paga. A criança que vem, né? Ela paga. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês, tudo que vocês ensinaram para mim, né? E para quem está assistindo, eu tenho certeza. Doris, parabéns pelo trabalho, obrigada pela participação nos nossos programas. A você. Viu? Virei sua admiradora muito de carteirinha. Obrigada. E eu sua.
Nosso programa fica por aqui. Na próxima segunda-feira, nós temos um encontro marcado aqui às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Até segunda. Oi, meu nome é Lara e hoje eu vou falar com o João e com a Alice sobre recreio da escola. Então, João, o que você faz no seu recreio da escola? Eu vou no meu pátio brincar. Você brinca de quê? De alguma coisa. Você tá tendo ataque de riso, meu filho? Toma água.